senhor trocou de partido recentemente, foi pro PSL. Eu queria saber o que fez você optar pelo PSL e qual a sua opinião sobre a atual crise que está acontecendo entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente do partido, Luciano Bivar. Eu tive vários motivos para a escolha do PSL. O meu partido foi extinto. Então, nós temos agora, a partir dessa eleição, a causa de barreira. A causa de barreira, os partidos que não conseguem eleger 2,5%, me parece, o equivalente a 12 deputados, eles têm que buscar a fusão com outro partido ou praticamente deixar de existir. Se continuar existindo, é uma opção, eles não receberão o fundo partidário, o fundo eleitoral, não terão direito à propaganda partidária e nem a tempo de TV na propaganda gratuita no horário eleitoral. Então, é praticamente o fim, né? A condenação do partido. O meu partido não alcançou a causa de barreira, nós só fizemos 5 deputados no Brasil inteiro, federais, e aí ele fundiu com o Patriota. Eu não tenho identidade nenhuma, nem com o Patriota, aqui localmente eu tinha com o PRP, porque através do presidente, na realidade os partidos, é difícil você se identificar ou o partido seguir o seu programa, né, o programa estabelecido no estatuto do partido. Então é muito difícil. O partido que eu vi mais, que tem um programa que foi mais fielmente seguido, foi a Rede de Sustentabilidade, que eu inclusive ajudei, contribuí para que ela fosse fundada aqui, que eu gostaria de ter ingressado nela. Por algumas razões. A rede ela não aceitava doações de empresários, isso estava no estatuto, algo que deveria ser feito na reforma eleitoral e não foi feito depois por ordem ou por decisão do STF. A rede ela não tinha um presidente só, ela tinha um colegiado comandando, então tinha muitas coisas na rede que me levou a me identificar com a sigla. Agora, por que escolher o PSL? O meu partido foi extinto. Eu escolhi o PSL por identidade com o presidente da República, com os ideais que ele prega, né, que ele pregava na campanha, continua pregando, continua até realizando aquilo que ele prometeu. Depois, a identidade aqui local com as pessoas que estão no PSL, especialmente quem está à frente do PSL, que é o delegado Valdinho. Eu também me identifico com ele. Mas me identifico também com os ideais hoje assumidos. Não era ideal do partido, mas o partido assumiu esses ideais, né? O combate à corrupção, a defesa da família, né? o conservadorismo todo que o partido propaga e, enfim, defende. Então, essa identidade era justamente o que eu vinha defendendo aqui, o combate à corrupção. Essas bandeiras são também bandeiras que eu sempre defendi e que, por isso mesmo, por essa identidade, eu escolhi o PSL. E a respeito da crise do presidente Jair Bolsonaro como presidente do partido? Bem, eu tenho dito que nós temos que separar as coisas. Nós temos aqui uma situação local que envolve o PSL. O PSL é um partido consolidado. Hoje nós temos talvez o maior número a maioria dos municípios tem a presença do PSL. O PSL está organizado, funcionando, tem uma militância forte aqui em Goiás. Eu espero que a saída do presidente não traga prejuízo para essa estrutura toda que foi montada. O PSL deseja lançar candidatura própria, eu também sou defensor disso, é outro motivo que me levou a buscar o PSL. Nós temos que ter candidaturas próprias. Partido que não lança candidatura própria é partido de aluguel.
e eu não sou a favor. Eu briguei muito com o meu partido anterior, porque não quis lançar candidatura própria em Goiânia, e resolveu fazer aliança com o MDB, e eu inclusive fui eleito vice de Iris Rezende. Então, enfim, o PSL está bem estruturado, nós precisamos separar isso. O PSL não pode parar em razão de que o presidente tenha tido um desentendimento com o presidente nacional e esteja decidindo por deixar o partido. Ele tem todo o direito de deixar, mas o PSL não pode também. Nós não podemos sair mudando de sigla por fatos alheios aqui à realidade aqui de Goiás. E nisso eu concordo com o delegado Valdir. O delegado Valdir assumiu posição nessa questão, pretende permanecer à frente do PSL aqui, e eu acho que eu deixo o presidente seguir o seu caminho, mas o PSL precisa seguir o seu. Nós não vamos deixar de defender as bandeiras que nós nos propomos a defender, mas não precisamos também seguir o presidente para o partido onde ele escolher. Eu acho que, e nem acho que isso seja uma medida acertada. Eu acho que isso traz desgaste para todos nós. Então deixa o presidente lá, vamos ser aliados no PSL mesmo e manter todo o planejamento aqui para o crescimento do PSL aqui em Goiás e no Brasil afora. Essa é a minha opinião modesta a respeito desse assunto. Eu respeito a decisão do presidente, mas ele precisa também respeitar a nossa. Não pode exigir também que nós, como seguidores dele, tenhamos que migrar para outro partido para poder apoiá-lo. Eu acho que não é o caminho correto. Nós precisamos manter o partido e manter essa identidade que foi criada com o partido, através das bandeiras, enfim. E essa é a minha modesta opinião a respeito desse assunto. Se depender de mim, ficamos todos no PSL, mantemos aqui, os deputados da casa vão permanecer, os deputados federais dizem que vão permanecer também, e eu não vi aqui nenhuma reação aqui das pessoas que assumiram diretórios municipais buscando mudar de sigla em razão dessa crise instalada entre o presidente e Luciano Bivar. O senhor já confirmou sua pré-candidatura para a Prefeitura de Goiânia em 2020. Eu queria saber o que te levou a tomar essa decisão? Eu sou goianiense, então eu tive uma infância muito difícil e até o meu interesse pela política nasce desde criança. Eu morei em bairros que não tinha asfalto, que não tinha esgoto, que não tinha infraestrutura nenhuma, chão, sofremos com a poeira na seca, com erosão na época da chuva. Essas questões eu conheço bem. E tive uma infância muito dura. Eu trilhei aqui os bairros de Goiânia em cima de uma bicicleta, trabalhando como serviço de office boy, de cobrador, de entregador, enfim, em bicicleta cargueira, e aí vai. Essas coisas todas. Depois, muito jovem, ingressei na PM e passei a conhecer Goiânia inteira dentro de uma viatura. Então nós entramos nos lares das pessoas mais humildes, das pessoas mais ricas. Eu, como aspirante a oficial com 23 anos, a Constituição de 88 havia sido promulgada recente, eu atendi uma ocorrência de racismo, que era uma das novidades trazidas pela Constituição, um dos avanços. Então, assim, tudo que você pensar de situações difíceis com relação às pessoas, eu enfrentei, atendendo ocorrências. E eu fui sendo forjado a política nessa questão toda, através do conhecimento. Por exemplo, eu sempre me questionei, eu sou uma pessoa que às vezes me cala e reflete muito, enquanto as pessoas
falam demais, eu estou refletindo. Quando eu atendi uma ocorrência que envolvia um menor de idade, por exemplo, eu perguntava para esse menor por que ele tinha ingressado tão jovem no mundo do crime. Eu tentava encontrar os porquês. Eu perguntava para ele: você tem família? Você vive com quem? Aí a criança falava: eu vivo com minha avó, na casa da minha avó. E sua mãe? Não sei onde anda. E o seu pai? Não sei quem é. Eu via que tinha um problema social aí. Então você começava a detectar os problemas que Goiânia tinha, que tipo de política deveria ser criada para isso. Você via também que essa criança abandonou a escola, que a avó não ia lá na escola olhar. Então ela também, algo que contribuiu foi a evasão escolar. Você via mais que a avó não tinha emprego, ela tinha às vezes um subemprego. Essas questões, elas foram me dando assim, subsídios para que eu pudesse entender e participar da política hoje. Hoje a realidade, esses problemas, eles só cresceram, eles não foram resolvidos, mas o caminho estava ali para resolver essas questões, essas perguntas não são feitas. Depois eu vi que a Goiânia, ela foi tendo um crescimento desorganizado, né? Bairros surgindo ali, um prédio que é construído aqui no meu bairro, onde eu resido até hoje, desde criança a gente reside lá, e prédios sendo erguidos, mas não se providencia a questão, não se faz estudo do impacto no transporte, no trânsito. Cada prédio daqueles são tantos carros a mais transitando ali onde não tinha esse volume de veículos. E não foi assim, não foi aberta novas avenidas, não tem. Esses problemas é que me faz hoje lutar para aceitar um desafio que é meu mesmo, de me tornar prefeito, porque eu acho que essa vivência toda com Goiânia, por ter nascido aqui, vivido aqui toda a minha infância, juventude e até hoje, e pretendo morrer aqui, ela me traz assim, eu tenho muitos subsídios que talvez me dê a oportunidade de fazer um governo melhor que os outros. É o amor por essa cidade, a comoção de ver tantas coisas acontecendo, das quais a gente não concorda, mas nós somos impotentes. Quem tem condições de fazer isso é quem governa. Então eu quero governar para resolver esses problemas, os problemas sociais, os da infraestrutura, a questão. Eu sonho, por exemplo, de estabelecer uma ordem em Goiânia com relação a esse crescimento desorganizado que só favorece o particular. Por exemplo, as construtoras. O plano diretor de Goiânia vem sendo violado para construção de novos prédios em locais que não seria permitido. Outro dia eu vi a notícia de que Goiânia ela fez o adensamento aqui no Alto do Marista para permitir a construção de mais prédios. Ali está intransitável, nós não conseguimos mais transitar principalmente em horário de pico, porque tantos prédios foram construídos ali, são tantos moradores a mais, tantos veículos a mais, e que se torna intransitável. Então assim, o meu sonho como goianiense é de que eu possa fazer diferente do que eles fizeram. Uma delas, eu estou falando para vocês, e eu vejo todos os prefeitos que passaram, eles buscando uma proximidade com o particular, não sei se oferindo vantagens para isso, mas violando o plano diretor e condenando Goiânia a esse caos todo aqui que a gente vive no trânsito, no transporte, na questão da priorizando, deixando de priorizar a educação, saúde e segurança para priorizar talvez a infraestrutura e favorecendo esses empreendimentos que estão sendo feitos
com completa violação ao plano diretor de Goiânia. Eu tenho esse sonho, eu tenho esse anseio, eu não tenho essa proximidade que eles têm. Eu quero fazer com que Goiânia tenha um rompimento, por exemplo, com a questão do transporte, que há 50 anos tem um grupo que comanda o transporte em Goiânia e que ninguém faz nada por isso. A gente não vê o que vai resolver o problema do transporte em Goiânia. É o metrô, eu digo que é sempre que é o transporte que vai conduzir os passageiros por uma via exclusiva de transporte coletivo. E que vai também, se funcionar, isso, só o metrô pode fazer isso, que se funcionar também vai desonerar o centro de Goiânia de veículos, porque se nós tivermos um transporte assim, de qualidade, nós vamos tirar muitos veículos do centro de Goiânia e vamos resolver. Se você pegar também alguns empreendimentos, até públicos, que foram feitos, que atraem até veículos de outras cidades, você pega a frota que circula em Goiânia, você vai ver que a grande maioria talvez seja das cidades vizinhas de Goiânia. Aparecida, Bela Vista, Goianira, Aragoiânia, Inhumas, Nova Veneza, enfim, e até o interior do estado mais distante, que vem buscar produtos, serviços, inclusive públicos, que estão concentrados no centro de Goiânia. Eu tenho esse sonho, eu quero romper com esse passado ruim que Goiânia teve, com essa cultura de uma mão lavando a outra, o público e o privado, essa promiscuidade, romper e organizar com o poder de império que o Estado tem, o Estado que eu digo aqui, o governo municipal tem, para estabelecer novas regras e fazer valer, organizar novamente Goiânia e resolver esses problemas, tanto da infraestrutura como sociais, que eu cito aqui para você. Esse anseio nasceu justamente desde a infância, desde a adolescência. Foi trilhando Goiânia e você perguntando, poxa, por que eu tenho que trabalhar tão jovem? Por que eu sou criança, eu tenho que estudar à noite e trabalhar? Não, porque meu pai ganhava mal e tal, e a gente ia procurar sobreviver. E depois querer estudar, mas não era ver meus colegas de infância que não tiveram a mesma sorte que eu. Eu tinha um pai que era duro com a questão do estudo. Você vai estudar, você vai para a aula. Que buscava lá, nem que seja puxando na orelha e mandava para a aula. E ela olhar se estava na aula mesmo. Pai e mãe. Mas não eram todas as crianças que tiveram essa sorte. Muitos dos meus colegas, eu fui residir desde a infância no setor público, foram parar no CEPAI. São essas. Eu tenho uma resposta para essas coisas. Eu sei que caminho eles trilharam para chegar lá. E eu tenho esse anseio. Eu sei que nós só vamos fazer. O poder legislativo é muito limitado. Até o poder de legislar é muito limitado. A gente cria leis e a Constituição hoje ela limita o poder de legislar. Nós votamos mais leis que vêm do Executivo do que as leis que nós próprios criamos. E quando a gente aprova aqui, invariavelmente sofre o veto pelo governo. Então, eu sei que há essa limitação para o vereador, para o deputado, para o parlamentar de forma geral, de legislar e contribuir com a resolução desse problema, de criar política pública para resolver isso. Meu sonho nasce disso. Eu tenho a pretensão de ser executivo para ter o poder de criar políticas públicas que vão resolver pelo menos parte dos problemas que passa a nossa capital. Em 2016 o senhor foi eleito vice-prefeito ao lado de Iris Rezende e renunciou ao cargo. Eu quero saber qual foi o motivo dessa renúncia. Tiveram vários motivos. O primeiro deles, eu diria que o descontentamento já veio na própria preparação para as eleições, na elaboração do plano de governo, por exemplo. Na elaboração do plano de governo nós tivemos reuniões e essas reuniões nós íamos tratar ponto a ponto do plano de governo.
segurança, saúde, educação, infraestrutura, enfim, todas essas questões. Alguma política nova, por exemplo, havia uma ideia lá de avançar na questão da inteligência, colocando o sistema Wi-Fi nos logradouros públicos, né? Enfim, a gente, invariavelmente, eu queria opinar a respeito desses assuntos, e a minha opinião não era ouvida. Eu senti que havia ali um certo descontentamento de algumas pessoas com a minha presença. Isso é natural. Você vem de um outro partido, como se fosse um estranho que vem para um ninho de outras pessoas, né? Você é um estranho no ninho e quer opinar, e às vezes são opiniões boas. As pessoas na política têm muito ciúme, então algumas pessoas pensavam assim: esse cara está vindo para cá, ele vai ser vice, depois ele vai se lançar federal e tomar meu lugar. O outro fala assim: ele vem para cá, ele vai ser vice, depois ele assume a prefeitura igual o Paulo Garcia assumiu. Então tem muito ciúme assim, mas o certo é o seguinte: havia muita resistência com as opiniões que eu dava no plano de governo. E isso me trouxe muito descontentamento, né? Trouxe assim, um sofrimento já inicial, antes de começar a campanha. Quando a campanha começou, havia muito boicote com o meu nome, justamente por isso, esse ciúme todo, né? As pessoas, os coordenadores da campanha, que eram praticamente todos do MDB, não queriam deixar que eu utilizasse a palavra, então as opiniões eram sempre assim: não, eu acho que só o prefeito deve falar. E o prefeito não, o vice tem que falar. Algumas outras pessoas não, o vice tem que falar. O meu partido impondo, não, o vice tem que falar. Então teve todo esse boicote, essa coisa toda que é uma nojeira, né? Você participar de uma coligação e enfrentar isso. Depois vieram algumas outras assim, puxação de tapete mesmo, aí já partiu para notícias que eram inverdadeiras, com muita fofoca, muita coisa, e um movimento para que eu fosse trocado como vice, o que me traria uma desmoralização no partido. Então eu fui refletindo a respeito disso e sofrendo com essas questões, a ponto de decidir já na campanha renunciar. Eu ia renunciar à própria candidatura. Cheguei a anunciar para a imprensa que faria essa renúncia e que já avisar o prefeito que escolhesse outro vice. Infelizmente o prefeito, ele praticamente ele implorou que eu permanecesse, que isso traria prejuízo para a campanha, que seria explorado pelo adversário, né? No segundo turno, por exemplo, que teve segundo turno. E uma vez no primeiro turno eu cheguei, bati o martelo, falei para ele que estaria renunciando, para ele procurar outro, e depois ele falou que ia resolver o problema interno, mas não resolveu no segundo turno novamente. Então, mas são muitos problemas relacionados a esses fatores aqui que eu apontei, muitos problemas graves, muito difíceis. Ficou insustentável a convivência com as pessoas que estavam ali ao lado do prefeito. Eu, para não prejudicar a campanha, atendendo o apelo tanto do próprio Íris e do próprio presidente do meu partido, que é o marqueteiro da campanha, o Juscelino Braga, eu permaneci até o fim para não trazer prejuízo, até porque naquele momento, entre os candidatos que haviam, eu achava que o Íris era o melhor candidato. E mesmo querendo renunciar, eu iria votar nele. Falei para eles que continuaria engajado na campanha, mas não como vice, para não passar por isso que nós passamos. No final de tudo, né, eleitos, eu ter que renunciar e deixar ele sem vice. Eu não sei que grau de prejuízo isso trouxe
para a administração municipal. Algumas pessoas dizem que trouxe, acho que não, porque ele nunca precisou deixar a prefeitura se ausentar para que o vice pudesse assumir mesmo temporariamente. Mas esses foram os motivos. Eu prometi para mim mesmo, eu não quero ser vice de mais ninguém. Eu tomei trauma com o vice. Talvez eu aceitaria ser vice numa chapa própria do partido, em que não houvesse pessoas de outras siglas e que, principalmente coordenando a campanha, que houvesse todo essa celeuma, esse problema, né? Poderia até ser, mas a priori a minha decisão é não ser visto de mais ninguém. Se for para concorrer, eu quero encabeçar, como eu vou fazer agora com o PSL, está tudo certo e parece que vai dar certo e nós vamos poder pleitear, mas como prefeito, não como vice. Ok, para encerrar agora, eu queria que o senhor apontasse, na sua opinião, qual que é a principal adversidade na segurança pública em Goiânia. Olha, a segurança pública tem muitos problemas aqui. A gente poderia apontar os problemas aqui. A gente sempre diz assim que o pessoal separa assim a solução para a segurança pública no trabalho primário e no trabalho secundário, né? O trabalho primário para a segurança pública seria o de elaborar programas que resolvessem os problemas sociais. Por exemplo, a questão da distribuição de renda, a desigualdade social, a evasão escolar, escola de qualidade para as crianças e tal. A qualidade do ensino é um fator que influencia. E o secundário seria o trabalho de polícia mesmo, seria o trabalho efetivo, o combate já à violência, né, efetivamente, que é o trabalho mais difícil. Hoje, esse trabalho primário não existe, nós temos que atacar aqui o combate mesmo, então na fase do combate. E não vai se resolver com um mandato de governador, um mandato de prefeito, não vai se resolver, não se resolve dessa forma. Isso é o trabalho mais difícil, é o que demanda mais recursos, mais investimento. Então resta o quê? O combate. Para se fazer o combate, nós temos que ter estrutura, efetivo, né? Aí envolve efetivo, envolve o aparato policial todo, armamento, equipamentos, serviço de inteligência, enfim, que nós dispomos de forma precária desse aparato todo. É muito precário o trabalho. Por exemplo, o efetivo hoje previsto da Polícia Militar é 30.700 homens, por volta disso. Hoje nós temos em torno de 10 mil homens apenas trabalhando. Quer dizer, nós temos um déficit de mais de 20 mil homens. Isso não foi criado da cabeça de alguém aleatoriamente, foi mediante estudo. Como que vem estudo? Levando em consideração o número de municípios que nós temos, de distritos. Tem distrito que é muito maior do que município. Eu cito aqui o Jardim Ingá, eu cito o outro distrito próximo de Cristalina, que é muito maior do que a maioria das cidades nossas, que eu esqueci o nome, mas faz parte do município de Cristalina. Nós temos vários distritos assim, e a polícia tem que estar distribuída nesses locais, né? Leva-se em conta ali o grau de violência aqui no nosso estado. Qual o grau de violência que nós temos? Se o grau de violência é maior, nós precisamos de um efetivo maior para combater. Então leva em conta diversos fatores, né? Nós temos um estado grande, de dimensões territoriais, é um dos maiores do Brasil. Então tudo isso leva em conta. Nós temos um estado é o estado que mais tem divisas com outros estados da federação toda.
Mato Grosso do Sul faz divisa com o Paraná, talvez, com São Paulo, Goiás e Mato Grosso. Mato Grosso faz divisa lá em cima, talvez, com o Acre, Rondônia, não sei, não sei se pega o Amazonas também, Tocantins e Goiás e Mato Grosso do Sul. Goiás não, Goiás faz divisa com quase todos os estados, e pega vários estados do Nordeste, pega da região Sudeste, pega da região Sul, o Paraná, pega os outros do Centro-Oeste, todos eles, ainda tem o Distrito Federal aqui, e pega da região Norte, que é o Tocantins. Goiás aqui, essa divisa é um fator que influencia na segurança. Então, o DF aqui dentro é outro fator. Olha, nós temos um DF inteiro aqui, que é ali separado por ruas. Então, você está aqui no Gama, lá no DF, atravessou a rua, está no Novo Gama, em Goiás. E aquela área urbana todinha ali policiada por nossos policiais. E os conflitos que surgem ali, tratados, às vezes, pessoas lá do DF se envolvendo em conflitos aqui que vão ser atendidos pela nossa delegacia local. Por isso que o entorno é muito complicado de trabalhar. Então, assim, Goiás é um estado que merecia até um efetivo muito maior, assim, proporcionalmente, que os outros estados da federação. Só que todo esse efetivo, isso foi criado levando em consideração todos esses fatores. As questões econômicas aqui, circulação de riquezas, de mercadorias, de não sei o quê, tudo isso influencia para que você crie o efetivo. O efetivo é estabelecido 30.700 homens. Nós temos um efetivo muito pequeno na Polícia Militar, na Civil proporcionalmente pequeno também. O sistema prisional nem se fala, é irrisório. Nós temos temporários, mais temporários do que efetivos no sistema prisional, que é um fator que agrava também a questão no sistema prisional. Então, todo esse conjunto de fatores aí, eles contribuem para que nós tenhamos aqui uma segurança muito precária. Pouco investimento, a segurança pública, além de não ter orçamento próprio, as organizações policiais, além de não ter orçamento próprio, elas planejam e não podem executar, por não ter orçamento próprio. O comandante, o delegado-geral, eles não têm poder de cumprir o planejamento que foi feito, até planejam, mas não têm poder de cumprir porque não tem orçamento. Então, assim, na realidade, nós temos uma questão aqui da segurança pública que é deixada em segundo plano, que é um faz de conta, que vão fazer só o básico e deixar as coisas correr, manter uma delegacia ali, manter outra ali. As polícias vão olhando e falam assim, olha, aquele lugar ali que surgiu, por exemplo, o Buena Vista, aqui em Goiânia, é um bairro, aquele bairro é conflituoso, colocaram lá as pessoas de diversos locais, está virando esconderijo de bandido, não tem a presença de policiais, as ruas não são tão apropriadas para o patrulhamento, nós precisamos colocar lá uma delegacia, ou precisamos colocar lá dentro uma unidade da Polícia Militar. A Polícia Militar não pode fazer isso, porque ela não é dona do orçamento. A Polícia Civil também não é. É nesse sentido que eu estou falando. Então não funciona bem. Mas ele fala, não, deixa que lá no Buena Vista a unidade lá do bairro Goiás vai atender. Não é a mesma coisa. Então, assim, na realidade, o que agrava mais a situação é porque a segurança pública ela tem sido tratada com segundo plano por todos os governos, inclusive pelo atual governo. Todos eles tratam com segundo plano. Para agravar mais ainda a situação, só para concluir a nossa análise sobre segurança, o pouco recurso que ainda tem, que ainda dispõe a secretaria, eles são distribuídos de forma política. Há muita ingerência política em cima dos comandantes. Eu apresentei um projeto aqui na casa que visa
dar à segurança pública, não orçamentariamente, mas dar à segurança pública certa autonomia. Como? Com a escolha interna de comandantes, delegado-geral, enfim, para os diversos órgãos da segurança pública, a escolha interna, mediante lista tríplice, para que o governo escolhesse um entre os três, mas para cumprir um mandato, para que eles não sofram tanta pressão política para distribuir os seus recursos materiais ou humanos, para perdem a autonomia toda no sentido de pegar a pessoa mais preparada e colocar em determinado batalhão, em determinada delegacia. A escolha geralmente é política, então há muita ingerência política, o que impede até que os meios sejam de forma mais eficaz distribuídos, né, e promovendo aí uma eficiência maior do trabalho. Vou citar só um exemplo para você ter ideia. Os comandantes do batalhão de Rotan, do batalhão do BOP, do Choque, são batalhões especiais, eles têm curso na área, mas nem sempre quem tem um curso lá permanece no batalhão. Às vezes vem um comandante lá de fora por vaidade, por uma escolha política, e assume um batalhão que outro que é da área poderia estar realizando um trabalho muito melhor e não vai porque houve ingerência política. Então é nesse sentido, eu acho que não dá para você elencar assim, um fator só que complica, que é a questão da segurança. Acho que esse conjunto de fatores aí que eu tentei aqui transmitir para você, para as pessoas que vão ouvir ou que vão assistir essa entrevista, para que elas saibam como é complicada a segurança pública aqui no nosso estado. Deputado, eu quero te agradecer pela sua participação aqui no Ela. E a gente encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista de hoje. Eu vou deixar uma barra aqui embaixo de comentários para que vocês mandem as suas sugestões e perguntas. Um beijo e até a próxima.